Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Acabamos com o especial, né? Então quem está de volta aqui com a gente? É o professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem, graças a Deus. Estava com saudade de você Digo mesmo, já. digo Faz mesmo. tempo aí que você nos abandonou. Não, nunca. Apenas um hiato. Jamais. Professor, a gente vai voltar a falar então de filosofia do esporte, né? E esse primeiro programa, a gente vai falar um pouco sobre PCD. A gente, há pouco tempo, né, passou aí o dia da pessoa com deficiência e a gente vai ter uma entrevista com uma paratleta. E eu queria que o professor abordasse um pouco, né, desse movimento que a gente vem agora, de entender um pouco mais, né, das pessoas com deficiência, né, dessa questão do capacitismo que hoje em dia vem sendo discutido. Eu queria que o professor falasse um pouquinho para a gente sobre o tema. Tá bom, Magali. Primeiro é um prazer estar de volta, sim, né? Mais uma vez aqui. E retomando as nossas conversas sobre filosofia do esporte. E, bom, também é preciso anunciar que existe hoje um conjunto de especialistas que estudam esses temas, né? Não é meu caso, ainda que eu tenha muito respeito pela área. Então, eu vou fazer um caminho reflexivo aqui, uma conversa pela filosofia, Sim. que é a nossa proposta. Tá? Nesse sentido, acho que é preciso, para começar a conversar, demarcar uma separação. As pessoas eram vistas nas suas capacidades na antiguidade, em grande medida pela linhagem de sangue, pela nacionalidade, mas assim no sentido de qual era a identidade dela e que provavelmente dessa identidade viria a sua força. Então a gente valoriza muito os gregos, por exemplo, mas a gente precisa reconhecer que eles tinham uma visão que hoje poderia ser entendida até como preconceituosa. Para eles, os gregos tinham um grande valor. Os estrangeiros, que eles chamavam frequentemente de metecos, que eram aqueles aceitos na sociedade grega, mas que nunca iam ter a capacidade de um grego. Sim. Então, fomos fazendo esse primeiro percurso para mostrar que a ideia de capacidade na antiguidade estava muito relacionada com essa linhagem, com essa identidade, nacionalidade, quem a pessoa era de partida. Tá? Com o advento da Revolução Industrial, estou dando um salto enorme para a modernidade já, você tem uma mudança de entendimento onde as capacidades operacionais dos sujeitos passam a ser fundamentais. Então você inaugura a ideia de produção ou de produtividade. Então um sujeito é visto como mais capaz à medida que ele é mais produtivo. Eu estou tentando fazer uma análise sem muito juízo de valor. Antigamente tinha os seus problemas, né? Na filosofia antiga ou no mundo antigo. A gente identifica alguns problemas e talvez até algumas qualidades. Com a Revolução Industrial, alguns problemas parecem ser corrigidos, mas outros se inauguram. Né? E o que a gente vive na contemporaneidade, como uma espécie de reflexo pós-Revolução Industrial, é uma espécie de fixação na ideia de produtividade. Então, a pessoa mais produtiva é a mais interessante para uma série de colocações na sociedade. Essa é uma ideia muito produtivista. Você é aquilo que você entrega, o produto que você é capaz de entregar. E não vou nem atacar frontalmente essa sentença, mas perceber que ela tem algumas falhas, digamos assim, que é você colocar como exclusivamente dependente de certas entregas produtivas. Tá? Hoje o que está em crise é perceber que pessoas, talvez não com o mesmo modelo produtivo da chamada normatividade, elas podem entregar outra natureza de produto, elas podem ser capazes, para usar o termo que está em intenção aqui, né, do capacitismo, elas podem sim ser capazes a partir de outro olhar, de uma diversidade de possibilidades de entrega. Né? Essa ideia de produtividade que eu descrevi, ela está muito centrada em determinadas habilidades, em determinadas entregas, em determinados produtos. Tá? Eu acho que a crise atual é observar que a pluralidade dos corpos, no caso, né, que nos interessa aqui, por falar de esporte e temas relacionados, a pluralidade dos corpos nos inclina a uma pluralidade da entrega de produção. Né? Então, filosoficamente, é essa a tensão.
né? A gente poder ser capaz de perceber que corpos diferentes entregam produtos diferentes, não menos valiosos. Sim. Tão valiosos quanto, mas talvez não idênticos a essa produtividade que foi se tornando opressora, até porque só ela é que dominava as expectativas. Sim, e hoje a educação física, ela entende, né, que esse trabalho é muito importante. Na área do esporte, enfim, a gente tem as Paralimpíadas, tem a Unicamp mesmo, né, muito forte nessa área de estudar. Sim. Como você disse, né, aqui a gente aborda a filosofia do esporte, mas a gente sabe que há um aprofundamento, né, no estudo dessa área. Eu acredito que para a educação física também foi um grande enriquecimento entender tudo isso, né, professor? Sim. Por quê, né? A educação física e os esportes acabaram dando uma boa resposta nesse campo. Vou retomar minha linha argumentativa. Num primeiro momento, era natural que se esperasse que a intervenção científica, pedagógica nos esportes adaptados viesse a tentar entregar o mesmo tipo de produto, estou voltando à minha linha argumentativa, do esporte convencional. Né? Então vamos tentar fazer o esporte convencional da melhor forma possível, mesmo com esse pessoal que não é tão capaz, né? Para ficar na nossa linha aqui de argumentação. E vamos colocar assim, até com uma certa surpresa, foi se percebendo que a entrega era muito melhor, né? Que as pessoas com deficiência, elas apresentavam outros potenciais que se desconhecia, elas não eram só uma espécie de objeto em referência ao esporte convencional. Eles apresentavam uma outra resposta. Compreende? Então, o desenvolvimento do esporte paralímpico passou a ser muito potente e, de certa forma, independente do esporte convencional. Né? Então, o que se encontrou aqui são outras capacidades, tão importantes quanto aquelas que que parecia no momento serem as paradigmáticas. Né? Esse paradigma foi abandonado e o esporte paralímpico está crescendo e se desenvolvendo e apresentando excepcionais resultados, independente do esporte convencional. Sem dúvida. E eu acredito que a tendência é que a gente consiga, né, chegar nesse lugar de entender que as diferenças não mudam em nada o produto final. Sim. E é como o professor disse, pode ser até que esse produto seja equivalente ou melhor, né? Enfim, não tem como a gente saber, mas é importante dar atenção, acredito, e a gente também discutir, né, esse assunto e essa relação de visibilidade, porque a gente sabe que investimento ainda não tem como comparar, né, com o investimento com o esporte convencional, né? Exato. Eu acho que esse é o caminho, Magali. Talvez no esporte a gente é muito dependente dos resultados, né? E eu acho que os atletas paralímpicos, eles deram esses resultados. Acho que esse é o grande momento que a gente se encontra, né? Não se trata mais de um apoio às cegas. Eu vou apoiar porque é uma causa nobre. Eles, inclusive, já não estão mais nessa pauta. Né? Eles não querem ser apoiados porque é uma causa que merece alguma filantropia. Não, eles colocam na mesa os resultados que eles têm. Eles são atletas de ponta, né? De excepcionais resultados, de representatividade mundial, no caso do Brasil. Tá? Então é isso que eles querem que seja reconhecido e que o apoio venha nessa pauta. E não uma pauta só de inclusão, que é importante, que tenha o seu espaço, mas eu estou me referindo à elite do esporte paralímpico brasileiro. Né? Ela já já está nesse lugar. Né? Já que nós elegemos a questão das capacidades, né? No tema de hoje, que é nesse lugar que eles estão colocados. Eles são atletas de elite, de alta performance. Sem dúvida. Professor, obrigada aí pela contribuição. Nosso primeiro programa, mas tem mais, né? Depois. Vamos lá. Bom, é isso. No próximo bloco eu vou entrevistar a Raquel Viel, que é uma nadadora para atleta, e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com a Raquel Viel, que é para-atleta. Raquel que já foi para Paralimpíadas. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, e você? Raquel, para começar, eu gostaria de saber quando que a natação entrou na sua vida.
aprendi a nadar ainda criança, né? É, minha mãe me incentivou bastante a nadar. Eu aprendi a nadar com uns 9 anos de idade, mas no esporte mesmo, o paralímpico, eu só comecei depois de adulta. Então, eu passei a treinar, já tinha 25 anos já. Raquel, agora eu queria saber como que foi seu início, né? Os profissionais que te ajudaram, enfim, como que você começou sua trajetória na natação? Conta pra gente. Ainda quando eu fiz aula, né, quando criança, eu tinha um pouquinho de dificuldade, até assim, normalmente eu tive já dificuldade na parte de educação física, na escola, tudo, mas eu acho que a natação me ajudou bastante, na parte do desenvolvimento, né, quando criança, e me ajudou bastante. E depois, então, que eu passei a treinar e entrar no esporte paralímpico, eu acho que minha independência, assim, foi bem maior, assim, para mim, hum, me ajudou tanto na vida pessoal, assim, na parte de, eu fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas, e então acho que a natação foi muito importante, assim, em todo esse processo meu de desenvolvimento, até ser uma atleta, e só coisa boa com a natação para mim. E quando que você entendeu que você queria ir além da prática, né? Virar uma atleta mesmo da modalidade? Eu sempre gostei, né, de nadar, gostava, e eu não conhecia, né, o esporte paralímpico, até eu conhecer um técnico, e ele falou assim, por que que eu não participava de competições no Paralímpico, né? E, e foi aí que eu comecei a conhecer o esporte paralímpico, né? Eu pensava que a classe para deficiente visual era só para quem era totalmente cego, né? E eu não conhecia essa classe de baixa visão. Então, como eu já sabia nadar, quando eu era criança eu aprendi, já sabia os 4 estilos, sabia virada, já tinha até nadado alguns torneios, assim, na região, ali, quando criança. Então, foi só mais adaptação para mim conseguir nadar mais rápido, né? Adaptação com as viradas, tudo. E foi só melhorando cada vez mais, né, a técnica, o estilo, e aí foi tendo essa evolução. Raquel, hoje muito se fala, né, dessa questão do capacitismo, desse preconceito com os atletas PCDs ou com as pessoas PCDs. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, contasse pra gente um pouquinho sobre o tema. Eu acho que o preconceito, né, sempre vai existir, né, e não só da pessoa com deficiência, mas também em vários outros segmentos tem o preconceito, mas acho que a gente vai, superando, né, todos os dias. Eh, eu não vejo hoje diferença, assim, na minha vida, eu tenho uma vida, eh, normal, né, o treinamento também, a base do treinamento é todo parecido, né, às vezes tem alguma adaptação ou outra, mas o treinamento é igual à natação, né, segue os mesmos princípios, né, de treinamento, e para mim, assim, eu não vejo nenhum obstáculo, assim, e eu acho que eu sou capaz de fazer tudo hoje, tenho independência, moro sozinha, sou um atleta profissional, então, hoje o esporte é a minha fonte de renda, tudo, e então eu acho que, eh o esporte, o paralímpico, a única diferença que tem é que ele é menos divulgado, né, que o esporte das pessoas sem deficiência, né, então às vezes, tem essa maior dificuldade em conseguir um patrocínio, essas a maior ter uma renda melhor, mas, acho que cada vez mais, né, a pessoa com deficiência vai mostrando que é eficiente, né, e que o esporte é competitivo, né, pode ter o alto rendimento também no esporte paralímpico. E o esporte paralímpico não é mais uma parte da reabilitação, são atletas que treinam, competem e se dedicam, profissionalmente ao esporte.
Mas, Raquel, sempre foi assim? Ou você acredita que hoje os profissionais eles estão mais adaptados, né? Eles entendem melhor e sabem trabalhar melhor na área? Desde que eu comecei, né, em 2008, eu acho que está tendo uma evolução bem grande, assim, tanto dos profissionais, né, como o Comitê Paralímpico também, da época que eu comecei, eu vejo que melhorou bastante, né, as leis de incentivo, e eu acho que cada vez mais os profissionais estão melhores para o treinamento, né, tudo, para a pessoa com deficiência, o esporte é mais divulgado, né, principalmente depois que teve a Paralimpíada no Rio, né, 2016. Então teve maior visibilidade e eu acho que isso está cada vez melhorando mais. Raquel, explica pra gente como que funciona essa divisão de categoria que você comentou. Todo atleta, né, com deficiência para ingressar no esporte paralímpico, precisa passar por uma classificação, né, então cada esporte tem a sua classificação, de acordo com as deficiências. E na natação, a classificação chama S, né, de swimming, e tem sempre um número que corresponde à classe do atleta, classe de deficiência. Então, é separado pelos deficientes físicos, né, que vai de S1 a S10, os deficientes visuais de S11 a S13 e o S14, que são os deficientes intelectuais. Então, é feita uma avaliação e para colocar cada um na sua classe para ficar equilibrada as competições. E existe a possibilidade de mudar caso aconteça alguma mudança? Tem esse protocolo ou não? Uma vez que você está numa categoria, você fica nela? Não, pode ter a possibilidade de mudar, sim. Principalmente as pessoas que têm uma doença degenerativa, né? Essas podem mudar, porque a doença vai piorando, né, então tanto na parte visual como, quem tem uma deficiência física, que tem uma doença degenerativa, pode mudar. Mas, aqui no Brasil, né, quando você começa a participar das competições, passa por uma classificação aqui no Brasil, e aí são classificadores do Brasil que fazem essa classificação. A partir do momento que você passa a participar de competições internacionais, passa por uma classificação internacional. Na natação, depois que você tem essa classificação internacional, você só pode mudar ela internacionalmente. Então, se mesmo que regredir, tem que passar por uma classificação internacional novamente. Então, aí o comitê programa tudo para fazer novas avaliações. Aí, dependendo de cada caso, eu, por exemplo, faço classificação a cada 4 anos. Tem pessoas que eles colocam revisão em 2 anos, tem pessoas que não vai mudar mesmo, tipo um amputado, que não vai mudar, fica com uma classificação confirmada já, depois que passa por uma classificação internacional. Raquel, agora para fechar, eu queria que você contasse pra gente o que que você já conquistou e os seus objetivos futuros aí para natação. Por eu ter começado na natação um pouco, atleta, assim, sem atleta profissional um pouco mais velha, eu acho que conquistei bem mais objetivos que eu poderia imaginar, né? Que foi participar de 2 Paralimpíadas, né? E ter ficado em 4º lugar no Rio 2016. Eu tenho 6 medalhas de Pan-Americano, né? Ainda no Pan de 2015 em Toronto, eu fui campeã do 100 costas com recorde pan-americano, né? Tive vários anos recorde brasileiro, já bati recorde das Américas, tenho uma medalha de bronze no Mundial de 2017, também no 100 costas. E agora o meu objetivo, né, foi um dos objetivos que era eu classificar para o Pan-Americano esse ano, né, que vai ser em Santiago, no Chile. Fazia um tempo já, né, que eu não classificava para a seleção. Depois de 2016 eu tive um câncer, né, e a cirurgia que eu fiz para tirar o tumor, acabei ficando com uma lesão no braço também, né, então acho que agora eu sou da categoria visual e tenho um outro problema físico, né, que eu tive uma lesão de plexo braquial e meu braço esquerdo ele já não ganha força para nadar igual eu nadava antes. Então, assim, a maioria dos meus tempos que eu fazia
Antes da cirurgia seria índice para Mundial, Olimpíada, até hoje. Aí, por causa dessa lesão, ficou um pouquinho mais difícil, né? Mesmo assim, eu não consegui o índice esse ano para o Mundial por 0,8, mas aí, acho que foi uma superação muito grande eu ter feito o índice do PAN. Então, fiquei muito feliz, assim, foi um dos objetivos meus alcançados, assim, foi classificar para o PAN, agora que vai ser em novembro, em Santiago. Raquel, muito obrigada pela sua participação, por conversar aqui com a gente, contar um pouco da sua história. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Eu agradeço por estar contando um pouquinho, né, falando do esporte paralímpico, contando um pouquinho da minha história, e eu que agradeço participar aí do projeto. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!